vivo. Vou transmitir aqui. Vai estar pelo Facebook, pelo meu perfil, que é Adriano Novo, mas é a página Adriano Novo, não meu perfil particular. Vou colocar aqui no cantinho para ver o pessoal comentando. Bem, aqui está tudo certo. Vou te mandar compartilhar na minha página pessoal. Não sei se você tem no Face, Cris. Eu tenho Face também, página pública e a pessoal. Legal. Vou esperar, vamos ver se aparece aqui. Eu também publicar na minha, ou então depois eu publico. Opa, já estamos aqui, está funcionando certinho. Já estamos aqui. Então, bora começar. Hoje nós estamos com a Cris Oliveira, candidata a deputada estadual pelo Novo Campinas. Cris, vou começar aqui a nossa conversinha. Vamos conhecer primeiro quem é Cris. Pois é, eu sou uma pessoa que nasci, vivo em Campinas, sou casada, mãe de já 2 jovens adultos, né? Sou formada em letras na PUC Campinas, faço MBA em gestão escolar na USP, e parte da minha vida eu lecionei, e parte da minha vida eu fui para a área de tecnologia. Trabalhei na parte de informática, segurança de dados. E agora, já no fim da carreira profissional, já faz 10 anos que eu acompanho a política de perto, eu resolvi deixar um legado melhor, tentar ir para a política para mudar muita coisa, para representar melhor o cidadão. Eu não me conformo com o mau uso dos recursos públicos, isso me impacta muito. Eu vejo, eu sei, eu conheço como é que funciona, e isso me deixa muito indignada. E uma frase que me representa muito, meu sentimento, é do Edmundo Burke, que diz mais ou menos assim: para o triunfo do mal, é preciso que os bons, aí, né, homens, mulheres, não façam nada. E aí, com essa indignação minha, eu transformei em ação. Resolvi ir para a linha de frente da política, porque antes eu participava de movimentos de rua, sempre estava divulgando as informações coerentes e corretas, fazendo as minhas críticas, mas agora eu acredito que atuando na política eu posso, primeiro, ocupar o lugar de um mau político. Segundo, usar melhor os recursos públicos, ou seja, cortar privilégios, né? Não usar a máquina pública para se propagar, como o fundo eleitoral que foi criado em 2017, que isso me indigna muito. Eu fui muito para as ruas protestar para que não fosse aprovada essa lei, mas eles alegaram, né, para conquistar o povo, de que esse fundo eleitoral era para ajudar a candidatura do pobre. E aí você fica sem argumentação, né? Porque você fala, não, vai ter que esperar acontecer para o povo ver que isso é uma enrolação e querem pegar mais dinheiro público, né? Para gastar indevidamente. E dito e feito, ao longo desses anos aí, desde 2017, já passamos, estamos na terceira eleição, nós vemos aí que cada 2 anos nós temos que pagar a campanha de todos os políticos, você conhecendo ou não, sabendo que é um político corrupto que vai ser reeleito ou não. E esse dinheiro do fundo eleitoral, ele é dividido de acordo com a quantidade de parlamentares de cada partido. Então, tem partido que recebe um bolão, 1 bilhão e pouco, tem partidos que recebem menos, né? Que nem o Partido Novo, que tem 7 anos de vida, tem 8 parlamentares no Congresso, ele recebeu 88 milhões, não bilhões, né? 88 milhões. E aí o Novo não usa fundo eleitoral, é o único partido que devolveu todo o dinheiro do fundo eleitoral para o Tesouro, porque agora é permitido devolver, e aí, quando volta para o Tesouro, volta em infraestrutura para a população, na saúde, educação, segurança, nas áreas essenciais, né? E o Novo não usa, então, esse dinheiro do fundo eleitoral, que eu sou contra. E aí, eu estando no Novo, eu consigo apoiar esse projeto, né, de não usar dinheiro público. E também no Brasil, já uma lei antiga, nós temos o fundo partidário, que é para ajudar os partidos a se manterem, que virou um outro fundão, né, muito bom para os partidos, ou seja, a melhor empresa no Brasil se tornou um partido político, porque ele só
recebe créditos, né? Ninguém cobra nada. Esse dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, vai para o presidente do partido e ele dá para quem ele quer. E aí pode até dar um pouquinho lá para a candidatura do pobre, mas ele vai investir naquele que ou puxa voto, ou para reeleger quem eles querem no poder, e aí fica os mesmos fazendo as mesmas coisas, né? Então, eu, né, mãe, esposa, uma mulher cristã, eu resolvi, então, me dedicar um pouco mais à política para ver se eu consigo colaborar com essa mudança que a política no Brasil precisa. Certo. Cris, falando já nessa parte sobre o fundo eleitoral, fundo partidário, principalmente do Novo, vem uma questão muito curiosa, que é o quê? Os candidatos do Novo não acabam ficando em uma grande desvantagem comparado aos dos outros partidos, uma vez que eu fui lá no site do TSE, dar uma xeretada e vi que tem candidato aí que está gastando só na região de Campinas mais de 100 mil reais em campanha, e os candidatos do Novo, ressalvos alguns superstars, né, do Novo, estão utilizando orçamentos bem assim, bem modestos, 2 mil, 4 mil, alguns 5 mil. Aí eu acho que fica uma coisa muito, muito discrepante. Não seria mais inteligente utilizar o fundo para eleger mais pessoas do Novo e depois acabar com o fundo, utilizando do próprio sistema para acabar com o sistema? Essa sua pergunta é muito importante, muito interessante. Eu vou pontuar algumas coisas, né? Primeiro, tanto o fundo eleitoral como o fundo partidário tem algumas regras. Por exemplo, no fundo eleitoral, o partido tem que gastar 30% com as candidaturas das mulheres. E nós aqui do Novo, nós mulheres, nos reunimos e a gente resolveu fazer um curso para todas as mulheres. Então, foi muito legal. Agora, a gente vê nos outros partidos, né, aquelas mulheres de fato laranja, né, que não votam nem nelas, e às vezes ganham dinheiro e assim, é injustificável os gastos. Então, tem esse lado de cumprir o que a lei determina, né? Então, tem alguns casos. Por exemplo, também tem uma contribuição para a fundação, uma fundação, no caso do Novo, ele é obrigado a usar para a fundação, nós criamos a Fundação Brasil Novo. Essa Fundação do Novo realmente existe e é efetiva, ela faz cursos e prepara as pessoas, os filiados, os pré-candidatos, agora candidatos para a eleição, e depois, quando são eleitos, a Fundação tem o serviço de também dar mais curso ainda para os eleitos, para na hora de eles assumirem o cargo, eles estarem com toda a visão, conhecimento, né, para assumir o cargo e representar bem o cidadão. Então, tem esse lado aí da obrigatoriedade de cumprir essas etapas. Agora, é realmente uma luta de Davi, né, Novo sem fundo eleitoral, contra a sanção com quase 6 bilhões e meio, porque essa eleição são fundo eleitoral e fundo partidário, deu quase 6 bilhões e meio, né? Então, é muita grana do povo brasileiro sendo passada aí para os políticos. E aí o Novo, como desde o início da nossa fundação, a proposta era não usar os recursos públicos, a proposta do Novo era buscar sustentabilidade. Ou seja, era um partido que tinha que provar para o povo brasileiro que é possível ser um partido no Brasil sem usar dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos. Então, a gente já vinha num ritmo, né, de 1 bilhão para fundo partidário, e a gente queria provar. Então, nós provamos que é possível ser um partido no Brasil sem usar dinheiro público, e hoje o Novo faz 7 aninhos de vida, faz dia 15 de setembro de 2015, o Novo recebeu o seu registro. Então, eu achei legal essa live hoje para poder falar parabéns, Novo! Parabéns ao Novo! A quinta que vem sou eu que faço aniversário, o outro Novo. Outro Novo, né? Outro Novo. Até engraçado, depois eu vou falar do seu sobrenome. Voltando ao tema, o Novo, então, entrou com essa proposta de provar que é possível buscar sustentabilidade sem viver às custas do povo brasileiro. Porque todo o tributo arrecadado, os impostos que o povo paga, e nós trabalhamos 5 meses do ano pagando imposto, até quem mora na rua paga imposto, tudo que compra, por exemplo, no caso do ICMS, está pagando imposto.
Esse imposto tem que vir para a sociedade, na saúde, na educação, na segurança, infraestrutura, e não para manter partidos luxuosos. Tem um partido que cresceu ultimamente, nesses últimos anos, que ele comprou uma casa no Cidade Jardins, em São Paulo, de mais de 5 milhões, e ainda comprou 3 carros no valor de 660 mil, né, os 3 carros no total. Então, assim, é dinheiro do povo para comprar, para montar um escritório luxuoso para partido político. Pode um negócio desse? Sendo que nós ainda não somos um país desenvolvido, nós somos um país emergente, subdesenvolvido. E aí a gente está assim, com uma tributação de 33%, 34%, e os países ricos da OCDE estão com uma carga de 35% de imposto. Então, a gente está batendo lá junto com países ricos e nós não temos a qualidade na educação que o país rico tem. Então, tem muita coisa errada. E aí você tem uma noção de que o mau uso do dinheiro público é o primeiro problema do Brasil. O segundo é a corrupção. Aí, voltando, né? É desigual, mas é uma questão de honra. Aí até as pessoas falam assim, puxa, mas você está numa guerra lá, a sua espada está no chão, o outro está com a espada, você não vai pegá-la para lutar? Porque o fundo eleitoral seria isso, para te dar igualdade. Mas é questão de honra, o partido quer provar que é possível, seu partido no Brasil já provou com 7 anos de idade, e também que é possível fazer eleições mais baratas, principalmente que a gente precisa de uma reforma política. E aí os nossos, né, no meu caso, a gente depende da vaquinha eletrônica, de apoiadores, como nós temos mandatários, por exemplo, eu recebi apoio de mandatários na minha campanha. Então, a gente se vira nos 30 mesmo, né, para não usar os recursos públicos. A gente fica em desvantagem. Por exemplo, eu falo com as pessoas na rua e elas vão me procurar na televisão e não vão achar. Às vezes eu lembro de falar para ela, olha, eu não estou na televisão, não estou na rádio, porque o meu partido não tem dinheiro, né? Porque propaganda gratuita de campanha política não é gratuita, é o povo que paga. Então, o Novo vai quando tem condições de pagar. Como a gente não tem dinheiro, eu não apareço na televisão. Então, ela é gratuita para aparecer, mas para fazer custa. Exatamente. E como o Novo, a gente está assim na raça, na garra, vai levar um tempo para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, né? E aí, para mim, cada campanha política que eu tenho ajudado o Novo e agora eu estou participando, para mim é uma grande oportunidade. Por quê? Eu vou falar com o cidadão quais são as nossas propostas, que a gente está aí na luta para que o dinheiro do pagador de impostos, o dinheiro do povo volte em benefício do povo e não manter essas regalias, privilégios políticos. A gente sente que a gente está pagando uma nobreza aí, nós nem temos rainhas e reis oficiais, né? Isso é verdade. Então... Mas já falando em propostas, Cris, vamos lá. Propostas. Pesquisei um pouquinho na sua página. Opa! Brilhou tudo. Dei uma pesquisada no seu site, vi nas suas redes sociais, encontrei as bandeiras de defesa, mas não vi as suas propostas propriamente ditas. Conta pra gente, o que você tem ideia? Vai entrar como deu? A Cris foi lá, foi empossada, 1º de janeiro de 2021. Primeiro dia. Primeiro dia, cortar privilégios e montar uma boa equipe, né? Uma equipe enxuta, diga-se de passagem, porque a gente também tem que ter responsabilidade de não gastar muito dinheiro da verba de gabinete, porque assim, você tem um X de valor para gastar, né? E aí, por exemplo, 50 mil por mês para gastar. Só que a ideia do Novo não é porque tem para gastar que nós vamos gastar, a gente vai gastar o necessário. Então, até nisso a gente procura economizar. Então, economiza verba de gabinete, corta carro oficial, cota de combustível, e qualquer outro privilégio, auxílio moradia para deputado federal. E os deputados federais do Novo também cortam auxílio moradia. Mas aí vem uma pergunta minha, por exemplo, que nem deputado estadual. Deputado estadual, entendo eu, na minha vã ignorância, que ele vai ter que viajar, pelo menos dentro do seu estado. Hoje, se um funcionário privado fizer uma viagem a trabalho, né, é a empresa que banca.
Então, no caso, negar o auxílio combustível, por exemplo, você não estaria cortando um pedaço, está se sacrificando demais nesse caso? A, a, Um a exemplo só. ideia é A ideia é a gente usar o nosso próprio salário, a gente vai utilizar o Uber, né? E aí, de repente, das necessidades, conforme a gente vai de ônibus, ou então precisa se alguma coisa que. Mas como é estado, né? A gente geralmente vai dar um jeito, ou com o próprio carro, né, pessoal, mas se for usar o Uber, tem tudo lá relacionado, com muita transparência, que é a minha defesa, a gente tem que ter uma gestão muito transparente, e nada do cidadão ficar 3 horas lá para achar um dado do deputado, que ele esconde as Muito contas, não traz importante. né? Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso, de ser bem transparente, e aí, no caso, se houver necessidade, a gente usa o Sim, Uber, mas a não o carro. preocupação que eu, como eleitor, pensei da seguinte maneira, que falar, legal, não vai ter gasto, vai ter tudo, mas, por exemplo, eu não sei qual é o salário de um deputado, nem pesquisei o salário do deputado hoje em dia. Mas eu sei que eles têm que estar um tempo em Brasília, depois volta, faz um tempo dentro do estado. E aí, se não tem, não cortei todos os privilégios, não tenho nada, vou bancar tudo do meu salário. Dependendo da quantidade de vezes que vai ter no mês, ele fica sem salário, o parlamentar. Não, mas assim, não, a ida do deputado federal para Brasília, o que acontece do novo? Eles procuram os horários mais baratos, eles têm essa preocupação. Tem a preocupação de, por exemplo, o telefone, né? Enquanto um do Novo gastou R$ 100 de telefone no ano, o outro do outro partido, daqui do estado de São Paulo, da nossa região, gastou R$ 100.000 de conta de telefone. Com certeza, é Então, um desperdício. Oi? Com certeza, é um desperdício absurdo. Entendeu? Mas Ainda mais enquanto quando um vai andar de luxo executivo, o novo vai andar de econômica. Mesmo assim, tem que ser pago. E aí, como é que fica esse pagamento? Mesmo sendo uma classe econômica, vai sair do salário do parlamentar? Não. Nesse caso tem um reembolso. Porque tem uma existe um reembolso. cota, né? Uma cota parlamentar para gastar. No caso, aí seria talvez 76 mil para deputado federal. Aí essa cota parlamentar, ele tem para gastar. Ele pode se locomover. Mas você sabe que tem gente que usa, né, para família, usa indevidamente, né? Tem muita gente que acha que dinheiro público é festa. Ou incorpora como patrimônio seu, né? Começar a achar que é tudo seu, não faz distinção. Cai na minha conta é meu, né? Deve pensar dessa maneira. Agora, uma coisa que eu acho um absurdo, é que o deputado federal, por exemplo, que não sou deputado federal, mas como cidadã eu reclamo disso. Eles têm a saúde deles é ilimitada. Ui. É ilimitada. Então, assim, é um absurdo. Não é nada de SUS e é super caro. Então, essas contas nós temos 513 deputados para pagar uma saúde ilimitada de gastos, temos 81 senadores, e assim, é um absurdo, e a gente precisa que o povo entenda essa dificuldade, e que o povo, na hora de votar, comece a colocar isso na ponta do lápis, risca esse, risca aquele, porque aquele não cortou auxílio moradia, aquele gasta muito telefone, e essas informações, por exemplo, de campanha, tem no TSE, se você colocar lá a conta de candidato, TSE, vai aparecer, se fuça lá, se chega lá para verificar, né, quanto cada candidato está gastando em campanha política. Tem gente que fala, não, minha candidata não gasta nada de dinheiro público. Gasta. Não gasta. Olha aqui no TSE, aí se mostra lá, a pessoa, ela usou 60 mil do dinheiro público. Usou. Usa bastante, o pessoal usa assim, indiscriminado esse fundão. Mas, Cris, já conseguimos entender aí que o Novo não usa fundão, Cris vai combater os privilégios. Mas e agora, Cris, por exemplo, na saúde? O que a gente pode fazer pela saúde? Bom, a saúde, a minha área é mais educação, acessibilidade, mas assim, quando cai na nossa mão, a gente tem que agir, né? Porque
você pensa assim, eu quero tentar trabalhar naquela comissão, ou na outra, mas assim, na hora lá, a gente vai fazer de tudo, ainda mais, ainda mais mulher, né? E Com a certeza. saúde, por exemplo, é uma necessidade básica que a gente precisa no atendimento. Eu até vou citar uma historinha real que aconteceu. Eu tenho uma conhecida que a mãe tem mais de 90 anos, e a mãe não estava passando bem, ela estava desconfiada que a mãe estava com Covid, e ela levou a mãe no Mário Gatti, de Campinas, né? E aí ela entrou às 10 horas lá no Mário Gatti, era 7 horas, 19 horas da noite, ela ainda estava lá, e aí ela se estressou, porque a mãe dela deu que ela estava com Covid, ficou o dia inteiro lá na cadeira de rodas, esperando atendimento, e eles perderam o prontuário dela. Por isso que era 19 horas da noite, ela ainda estava lá, não tinha sido atendida, liberada para ir para casa, com medicamento já, né? Então, assim, a filha precisou perder a paciência para depois começarem a procurar onde tinha ido parar esse prontuário. Então, o que isso mostra? Mostra que nós estamos no ano de 2022 e nós não temos um prontuário eletrônico para facilitar a vida da população e dos próprios médicos, enfermeiros, atendentes que estão ali para atender a população. E a informatização dos dados, o prontuário eletrônico, ele é muito importante, tanto para facilitar, como para controle, para transparência. E, assim, na área de segurança, né, nós temos ferramentas muito potentes, competentes, para trabalhar esses prontuários e evitar que eles sejam divulgados. Não é impossível, mas geralmente quando acontece isso é porque alguém que tem acesso aos dados e que vende essas informações. Mas hoje em dia, com rastreamento, e assim, também temos que selecionar pessoas, né, mais competentes, e o salário tem que estar compatível com aquilo que o trabalho que a pessoa faz, né, para evitar mesmo a corrupção. Então, é fundamental na saúde nós termos o prontuário eletrônico. Mas, Outra coisa que... um instante. Mas aquele aplicativo Conect SUS, ele já não é um prontuário junto? Não, Não e tem assim, prontuário ali, tá? outro problema é que o município e o estado e o federal, esses três entes federativos, os dados não se usam. Então, teria que ter Não há um cruzamento banco de aí dados. que todos esses, né, esses três entes federativos, até falando um pouco mais do cidadão no Brasil, a gente ainda não tem um cadastro único agora que foi aprovado há um tempo atrás aí, mas você vê, nós temos título de eleitor, RG, CPF, carteira de habilitação, né? Agora carteira de vacinação, e aí uns 5 documentos às vezes, e sendo que já na Índia, há 10 anos eles têm um documento único, então nós precisamos também do cadastro Prático. único, agilizar no nosso país, né? Um cadastro, um único documento que já tenha tudo ali, que é para praticidade para o cidadão, né? Isso é uma praticidade. Bem, Cris, você falou que sua área é educação. Então vamos falar de educação. Eu comecei pela saúde, falei, vamos começar pela saúde aqui, que é meio clichê, então vamos para a educação. O que você tem de proposta, Cris, para a educação? Vamos lá. Eu sei que a saúde é uma área, se você fizer uma pesquisa, todo mundo é prioridade, né, para o povo brasileiro. Porque sem saúde você não consegue fazer nada, né? A educação, por exemplo, eu conheço a educação por dentro, por ser professora, trabalhei na rede pública, e também conheço do lado de fora, como mãe e como cidadã, né? Então, eu vejo que a necessidade de inovação, ensino básico, precisamos melhorar a qualidade, e para os jovens, nós estamos perdendo jovens, para você ter uma noção, nós temos mais de 400 mil jovens que desistiram de continuar os estudos, né? Então, isso equivale aí 10 estádios do Allianz Parque cheios, né? 10 vezes cheios. Então, é muito jovem fora da escola. E aí a gente precisa estudar por que isso está acontecendo. Então, nós temos vários problemas, temos que atacar, né, com políticas públicas que resolvam esses problemas.
E a educação, ela tem se mantido em atraso, né? Tem muitas modernidades. Para você ter uma noção, mais de 40 anos atrás, os países ricos, eles investiram numa educação técnica. Então, ele formava o cidadão com alguma aptidão para trabalho, né? Não iria morrer se precisasse trabalhar, e depois desse ensino técnico, se ele quisesse fazer uma universidade, ele continuaria os estudos. Aqui no Brasil, se optou por uma educação cidadã. Então, não formou pessoas para o mercado de trabalho, né? Só voltado mesmo para o ensino cidadão. Agora, em 2003, há 20 anos atrás, praticamente, os países ricos investiram numa educação financeira e investiram numa educação empreendedora para os alunos. E agora, em 2022, né, que a gente está adaptando algumas coisas ainda, algumas disciplinas, com a reformulação do ensino médio. Então, assim, a gente está sempre atrasado. E por que a gente está sempre atrasado? Aonde está o erro? Primeiro começa com os políticos, né? A gente vota em pessoas que não têm competência, a gente vota porque a pessoa é um nome conhecido, aí fica reelegendo. Você vê aqui em Campinas, um vereador foi reeleito 5 vezes, está 20 anos na Câmara, e agora está com investigação, suspeitas aí né, de corrupção. Enfim, então a gente também precisa, além de escolher melhor o candidato com competência, e renovação, né? Porque, como todo mundo fala, o político tem que ser visto como uma fralda suja. Está lá um tempo, tem que ser renovado, para não criar aquela panelinha. E a pessoal, gente, me perdoe, mas a Erundina, para colocar ela de novo no Congresso, né? 33 mil de salário, 76 mil não sei o quê, mas não sei o quê. Essa senhora não tem condições de servir mais com tanta habilidade o povo brasileiro. E aí ela está ocupando o lugar de um que poderia representar melhor o povo brasileiro e está com um gasto enorme, porque eu não sei quem está usando tanto dinheiro dela, porque geralmente, dependendo da idade que você tem, você quase nem compra mais roupa, nem compra mais sapato. E aí, assim, as pessoas não refletem, né? E quando você vê lá, coloca qualquer um, coloca um palhaço lá, um grau de irresponsabilidade, porque a pessoa está lá só para votar de acordo com o partido. E o partido que nós temos aí visto, a Brasil afora, ao longo desses anos, só decepção. O partido é envolvido em corrupção, tem políticos em corrupção, não faz a lição de casa, não pede desculpa para o povo brasileiro, não repreende o político corrupto e fica só mesmo para a justiça, e olha lá, né, quando a justiça é feita. Então, assim, tem muitas coisas erradas, e nós, como cidadãos brasileiros, somos culpados disso daí, porque a gente não quer ir votar, a gente acha que é um saco falar sobre política, a gente não quer nem ouvir falar sobre política, porque está tão decepcionado, coloca um para governar, depois coloca outro a mesma coisa, depois coloca outro a mesma coisa, não quero saber mais de política. Só que a política impacta a nossa vida todos os dias, e não dá para não ficar... deixar de lado a política, né? Então, nós precisamos, sim, acompanhar e, com muita consciência, escolher nosso candidato. Sim, com certeza. A gente já vem aí com esse problema sistêmico desde lá de cima. Fugir um pouco da educação, né? Então, a educação básica com qualidade, tem que focar. Educação técnica, a gente precisa dar essa oportunidade. Nós temos empregos, mas não temos mão de obra qualificada, e aí vem gente de fora ocupar o lugar do povo brasileiro. Então, é muito importante políticas públicas nesse sentido, e é isso que eu quero trabalhar. E preocupação com os jovens fora da escola, problema de gestão escolar, né? Pessoas que não são técnicas, não têm habilidade. E quando o jovem desiste da escola, a gente tem que ver, será que foi o jovem que desistiu da escola ou foi a escola que primeiro desistiu do jovem? Então, a gente precisa entrar com inovação e tecnologia na escola. Nós ficamos aí 2 anos de escola fechada, nós precisamos aproveitar esse tempo perdido, e a tecnologia é um braço fundamental para a gente correr atrás desse prejuízo. Então, precisamos ajudar os professores a serem orientadores dessas ferramentas de tecnologia,
dia. E como que você faz isso do dia para a noite, né? É você trazer pessoas que consigam ser disseminadores, aprender rápido e saberem explicar rápido e passar esses conhecimentos para os outros professores. Então, há muito que se fazer. Eu tenho um projeto que eu quero desenvolver com projeto de leitura, que deu muito certo em Portugal, e eu quero adaptar aqui. Então, assim, tem muita coisa para fazer na área de educação, e é um setor muito difícil de mexer. É uma célula, assim, muito fechada, tem corporativismo, mas a gente tem que trabalhar com a conscientização, porque, assim, as pessoas falam assim, o novo quer acabar com a escola pública. De jeito nenhum. O novo quer evitar que o dinheiro seja desperdiçado em vão, né, no caso, fundo eleitoral, mas que o dinheiro vá para a educação e que ela tenha meritocracia, que tenha uma educação de qualidade, que os professores recebam um salário compatível com a função que ele tem, para que ele esteja habilitado, seja em mestrado, seja doutorado. Nós precisamos qualificar nossos professores do ensino básico, do ensino médio. Então, tem muita coisa que fazer, e aí políticas públicas para isso, né? Cris, você tinha comentado sobre os alunos estarem fora da escola, certo? Estão abandonando a escola, digamos assim. Vou te contar uma história. Aconteceu com alguns amigos meus. Se eu falar que aconteceu comigo, eu vou estar mentindo. Mas aconteceu com alguns amigos meus que eu já vi. Eles estavam terminando o ensino médio, estavam ali no entre primeiro e segundo grau. E já está naquela idade já que a gente começa a trabalhar, a ajudar em casa. E aí, muitos tiveram que migrar para o período da noite. E aqui no meu bairro mesmo, são 4 escolas. Das 4, apenas uma em período noturno. Então, será que parte dessa evasão não é um problema também social? E aí a gente já puxa também a ideia da questão como o novo vai trabalhar com a situação das famílias carentes, pessoas mais pobres. Porque hoje o que acontece? O rapaz vai para a escola, né? A criança vai para a escola para comer uma merenda, por exemplo. Uma historinha clássica. Vai para a escola para comer uma merenda. Só que a gente está pensando já no quê? Falando sobre ensino técnico e tudo mais. Não é uma coisa ligada na outra já? A gente está tendo problemas de desigualdade social, e aí essa desigualdade reflete na escola, porque o aluno, vou nem entrar na questão de aprendizado e tudo mais, mas uma questão mais simples, digamos assim, que é esse adolescente que deixa a escola para acabar tendo que ajudar a família. Na verdade, assim, na minha época, quando eu tinha meus 16 anos, eu já naquela época podia entrar para trabalhar, eu tive carteira registrada aos 16 anos. Agora, nesse momento que vivemos, a prioridade dada, né, pelas nossas leis é que os jovens estudem. Então, seria esses jovens que não estão tentando trabalhar, eles vão para a informalidade, né? Porque, na verdade, não podem. Sim, eles vão, e muitas das vezes não é só para ajudar a família, às vezes eles querem também ter os seus recursos para gastar, eles vislumbram, né? Ter a moto, ter o carro deles, diante de tanto consumismo, eles também sentem vontade, né, de trabalhar. E quando nós, professores, as leis, né, toda essa estrutura do Brasil, a gente não forma o cidadão, ele vai para a informalidade e vai sempre ganhar menos daquilo que ele poderia ganhar. Então, a gente tem que passar essas informações para o jovem. Espera mais um pouco, adquira mais conhecimento para você ter um salário melhor. Porque a educação, ela é a porta de entrada de ascensão social, econômica, né? Então, a gente tem que mostrar essa verdade para o aluno. E a gente vê muitos jovens também, que eles vêm para a escola já cheios de problemas, né? Então, ao invés de estudar, estão lá, muitas das vezes já zen, né? Já está zen. Então, tem que saber aproveitar esse momento, esse problema dele, para ajudá-lo a sair dessa situação, né? Então, a gente também precisa de pessoas profissionais nessa área.
especialistas para ajudar o corpo técnico docente a trazer esse aluno para o mundo de que a gente precisa viver socialmente, precisamos trabalhar, e não dá para viver no mundo zen o tempo todo, e, assim, as pessoas também precisam ser despertadas, né, da escravidão, que é determinados vícios. Sim, então, pelo que eu entendi, então a ideia de escola, digamos, do novo, seria uma escola muito mais completa. Então, ela teria um corpo, não só o corpo docente dos professores, digamos assim, mas ele teria uma equipe técnica ali, como um psicólogo, um orientador, coisas do gênero, que teria um trabalho junto com os alunos, então. Sim, você vê, né, há 50 anos atrás, minhas irmãs, quando estudaram, fizeram só até a quarta série. Naquela época não tinha escola para todo mundo. Era um processo de admissão e poucas pessoas, muitas pessoas não passavam e poucas pessoas é que passavam nesse processo de admissão, porque não tinha escola para todo mundo, há 50 anos atrás. E era uma quarta série muito bem preparada. E as pessoas saíam lendo uma leitura impecável, né? Matemática excelente. Enquanto no Brasil, há 50 anos atrás, as pessoas estudavam só 4 horas, nos países que hoje são ricos, elas já estudavam 12 horas. Então, quando a gente quer inserir uma escola de tempo integral, muitas pessoas pensam que é para ter só aulas expositivas, que o filho não vai aguentar, né? Mas, na verdade, não. E há todo um trabalho que o Estado precisa fazer para que realmente ele entre para essa nova mudança de escola para tempo integral, para que ele ocupe realmente o espaço, o tempo do aluno com cultura, esporte, línguas, né? Matérias que realmente desenvolvam habilidades, como o empreendedorismo, que desenvolve várias habilidades de investigação, né? de autoconhecimento, são muitas habilidades que o empreendedorismo desenvolve. Então, esse tempo de escola integral tem que ser muito trabalhado. E no papel é fácil você mudar, mas trazer essa estrutura está sendo muito difícil. E não dá para só pegar o professor, de repente, professor de português, e transformá-lo ele também em professor de informática. Ele vai fazer lá, mas não vai fazer na excelência. Então, tem certas disciplinas que há necessidade de ter um público privado aí, ter uma parceria para trazer profissionais qualificados que atendam o interesse dos alunos, né? Então, há muito que se fazer. Tem muita coisa, tem muito trabalho aí na área de educação. Aproveitando ainda a área de educação e a valorização dos profissionais da área de educação. Pensou em alguma coisinha? Se vai ter alguma proposta nessa área para valorizar o profissional, ou até mesmo, na minha opinião, modernizar este profissional, porque não adianta só, vou valorizar. Não adianta você chegar lá e pagar para o profissional 20 mil no mês e o profissional não vale isso, entendeu? Aí a conta não fecha. Na verdade, já tem até aprovado no estado de São Paulo, mas ainda não foi implantado essa plano de carreira do professor, né? E tem que ter meritocracia. Um diferencial para aquele que fez mestrado, para aquele que faz doutorado. Então, tem que ter meritocracia, aliás, em todos os sentidos, né? Porque se você não coloca meritocracia, por que eu vou me esforçar se o meu salário vai ser igual ao do outro, né? Então, tem que ter esse lado de meritocracia, já tem um plano aí, precisa ser implantado. Algumas resistências, eu falei para você, né, que é um corporativismo muito grande, mas nós precisamos de mudanças, e sérias mudanças, né? Então, esse problema de capacitação e valorização do professor é fundamental para a gente ter uma educação de qualidade. Muito bom. Cris, agora falando um pouquinho mais do seu mandato, propriamente dito. O parlamentar o deputado estadual, ele também tem uma emenda parlamentar, ou estou errado?
Não, tem sim, tem. Essa emenda no novo, o deputado do novo eleito pode utilizar ou não? Então, na verdade, é o seguinte, emenda parlamentar é para o Congresso, e no nível de Estado, se chama, né, emendas impositivas. E, na verdade, para eu e o novo, a gente entende que não deveria ter, não deveria ter. Vamos falar primeiro de emendas parlamentares, né? Ela foi criada primeiro para eles, federal. Porque o sentido era que o deputado federal vai para Brasília e ele perde um pouco o contato com os seus eleitores. Então, ele tendo uma verba, ele traria e mostraria que ele está ali perto do eleitor, que ele está aplicando na saúde, aplicando em alguma outra coisa, cultura, tal. Eu acho isso errado, porque eu entendo que o dinheiro tem que ser administrado pelo executivo. O legislativo tem que cuidar das leis, das políticas públicas, de remover leis ultrapassadas, leis ruins, né? Então, aí, mistura já poderes, né? O legislativo pegando dinheiro. Então, você vê que aí há interesses. Enfim, e agora, para os estados, tem as emendas impositivas. E também criaram agora para as prefeituras, para as câmaras municipais, as emendas impositivas. Campinas já aprovou isso, e no ano que vem, dos 33 vereadores vai receber aqui 2 milhões para gastar. Voltando para deputado estadual, que é a minha área. No estado de São Paulo, temos 94 deputados estaduais, e eles recebem 5 milhões cada um para gastar. Eu sou contra, mas a lei não permite que eu devolva o dinheiro. Se permitisse, com certeza, todos do Novo devolveriam essas emendas parlamentares, emendas impositivas. E a gente, 50% tem que gastar com a saúde, e outros 50% o deputado gasta de uma maneira que ele acha melhor. Só que no Novo, a gente usa de transparência, e para a gente passar esse dinheiro, precisa ter um projeto. Por exemplo, acompanhei algumas vezes, né? Por exemplo, a Adriana Ventura, que eu estou fazendo com ela no meu... no meu panfleto, uma dobradinha, ela trouxe a emenda dela aqui para o HC da Unicamp. Mas por quê? Eles mandaram um projeto para ela, e o projeto era super legal. Ao invés dos médicos que estavam se formando fazer experiências em bichos, eles iriam fazer em bonecos, se ela financiasse esse projeto deles. E ela financiou, foi aprovado, ela trouxe a parte da emenda dela aqui para o HC, e a pessoa o técnico que fez esse projeto, ele ia se aposentar. Quando ele viu que o projeto dele foi aprovado, para ele poder fazer uma sala, né, em que simule cirurgias em bonecos, uma coisa assim super perfeita, ele nem se aposentou, ele ficou super contente, e a gente já acompanhou 2 vezes lá, fui na Unicamp para ver como é que está indo as obras, porque além de mandar verba, o deputado do Novo acompanha para ver se o dinheiro está sendo usado. Acho isso muito legal. Muito legal. Então, a gente, com muita responsabilidade e transparência, a gente faz essa distribuição das emendas, no caso, impositivas do deputado estadual, né? Já não acontece isso com os outros deputados, né? Dos outros partidos. Sim. Cada um vai acabar gastando de um jeito, mas a verba, eu fico pensando nisso, essa verba parlamentar, né? Na verdade, a verba impositiva, talvez fosse um atalho, né, para fazer uma mudança. Né? Isso que eu fiquei a pensar. E como já tinha falado, vamos cortar privilégios, até mesmo a devolução de fundo partidário e afins, eu fiquei pensando, e a emenda, né? Como é que fica nesse caso? Aí, no caso, você já me respondeu, como é impositivo, acaba utilizando mesmo assim. Porque não pode devolver, né? Não pode devolver. É já que está ali, não pode devolver, tem que usar, use. Agora, o que a gente pode fazer é uma lei que prevendo a devolução, né? E para isso, a gente precisa
de pessoas lá, Sim. no caso na Lesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que pense como os do Novo para poder aprovar essa lei. Porque os outros partidos não querem, né? Não querem abrir mão disso. Talvez não fosse Então, mais fácil ter uma lei que forçasse ter a transparência da utilização desse dinheiro? Porque ainda assim, quer queira, quer não, veja só, hoje um projeto que está beneficiando, no caso, a causa animal, né? Evitando que o médico faça experiência em animais e faça experiência em bonecos, está sendo aprovada, né? Já foi aprovada e está sendo fomentada através de uma emenda parlamentar. Só que hoje, se esse médico fosse tentar, provavelmente ele não ia conseguir, até tanto que ele estava aposentando e o projeto dele não estava indo para frente, e agora foi. Então, talvez não fosse mais fácil, em vez de acabar e sim trazer transparência a essa utilização, e aí deixando essa articulação um pouco melhor junto aos deputados? Não, então, que a nossa proposta é que esse dinheiro realmente faça sentido para o executivo, né? Que ele que recebe as reclamações, eles que recebe, que tem todo já onde precisa se gastar o dinheiro. Mas, enfim, vira uma moeda de troca, essa é a minha preocupação. Né? Que vira uma moeda de troca, eu dou isso e você depois me dá tantos de volta. Olha, é difícil não virar moeda de troca. Mas, enfim, eu acredito que a sua pergunta, né, foi um projeto muito bom, tem que ter transparência, mas nós vimos lá no Federal, por exemplo, teve deputado que mandou para uma ONG, e aí o jornalista que foi fazer a investigação, a casa lá não tinha nada de ONG, né, então, assim, dinheiro sumiu, perdeu-se dinheiro, né, mas saiu de Brasília para uma ONG. E aí, cadê? Ninguém foi preso, ninguém, né, tem que restituir nada. Viu. Então essa transparência também são para os honestos, porque qualquer um que coloque qualquer coisa lá, a investigação fica parada, tantos processos aí na justiça, e boa, né? O problema é o povo brasileiro que acaba perdendo esse dinheiro. E aí, você comentou dos animais, eu queria aproveitar falar um pouquinho, se você me permite, claro, das minhas andanças aí na minha campanha. Opa, fale. Eu vou para cada lugar e eu reparo os animais, né? E tem uns, assim, que eu fico super feliz, que eu vejo que eles estão super bem cuidados, mas tem outro que me corta o coração, né? Eu fui num bairro aí, tinha um cachorro deitado lá com uma corda enorme no pescoço, sabe? Eu fiquei com tanta dó, uma corda grossa mesmo. Aí eu vou em outra casa, vejo um cachorro tão magrinho, e aí eu vejo, nossa, como é maltratado. E essa parte de cuidar dos animais me mexe muito comigo, e eu tenho contato, né? E nem hoje, por exemplo, tinha 2 cachorros que foram atrás de mim, enquanto eu estava na rua distribuindo, eles foram latindo atrás de mim. Mas tudo bem, faz parte. E aí, essa história de panfletar, eu tenho histórias, né? Olha, você não imagina o que eu já encontrei numa caixa de correio das casas. Eu já encontrei abelha, ninho de abelha, teia de aranha, uma rã, dentro da caixa de correio. Eu não sei se a pessoa faz de propósito, se não, né? Mas, assim, ela colocou, já tem candidatos, tem umas que colocam tijolo. Agora, o absurdo mesmo é o que eu vejo, né? Que nem o meu panfleto de campanha, ele é humilde, né? E acho que tem que ser assim mesmo. Ele é simplesinho, uma folhinha fininha, né, dizendo de algumas propostas, mas a gente vê candidatos aí que fazem um jornal. Como é que vai colocar um jornal num vãozinho tão pequenininho? Aí o pessoal que vai panfletar, né, vai socando, entope as caixas. Tem outros que fazem 4 folhas de sulfite, mas aquele papel luxuoso, brilhante. E você fala, gente, para que gastar tanto, né? E sendo que é dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro do pagador de impostos. Então, eu até fico olhando, né? Vejo, assim, o que acontece por aí com essas panfletagens
que fazem, que eu vejo muito desperdício. E, ao mesmo tempo, a gente quer falar das nossas propostas para as pessoas. Esses folhetins possam levar a pessoa a nos procurar na internet, a nos conhecer, né? É ruim você encher a casa da pessoa de panfleto. Às vezes eu vou colocar o panfletinho e a caixa tá com problema, cai na casa da pessoa, eu falo, nossa, vou sujar a casa da pessoa. Mas não teve jeito, né? Não dá nem para eu pegar para limpar a casa dela, porque eu detesto papel na rua, né? Sujeira, não é isso que eu quero. Eu quero só que a pessoa me conheça, porque é o meu único canal, é o papelzinho, porque eu não estou na rádio nem na TV, né? E ao mesmo tempo eu vejo tanta poluição, e eu falo, nossa, o pessoal fica muito desanimado com tudo isso. E os políticos que estão aí não têm a menor noção, porque eles não estão na rua. Eu só vi eu de candidata na rua, ou então um pouquinho lá no centro da cidade, porque com muito dinheiro no bolso, ninguém precisa sair na rua, é só pagar a internet, pagar... Então, olha, gastar 6 bilhões e meio em 45 dias, ou que seja 5, né? 5 bilhões só do fundo eleitoral, 4.900, aí não precisa nem sair na rua, né? Paga para todo mundo fazer bandeira, paga comitê, é um escândalo, é um escândalo. O pessoal vai, eles vão gastando, tem para gastar, vão gastando. Acho que deve ser essa a teoria. Já que dá para gastar, vamos gastar à vontade. Cris, eu tenho uma pergunta que me foi enviada de uma amiga minha. Ela me mandou e falou, você vai entrevistar a Cris, eu quero que ela responda a uma pergunta. Por sinal, ela te conheceu um dia aqui em casa. E aí legal. ela falou, eu quero que você pergunte para ela. É uma pergunta bem grande, assim, parece até pergunta de vestibular. Vamos anotar, então. Vou ler para ti. Ó, Tá. O tema da pergunta é sobre o racismo no Brasil. Então, aqui, ó. O Brasil é um país racista, onde 64% das vítimas de homicídio são negras, 66% da população carcerária também é negra, e o índice de desemprego é 71% maior na população negra em relação à população branca. Mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio. As pessoas negras também foram as mais atingidas pelo Covid-19. O racismo precisa acabar. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Como candidata a deputada estadual, como você pode ajudar a reduzir estes números? Nossa, é muito triste isso, né? Eu já participei uma vez de uma palestra e aí tinha uma pessoa negra e 4 brancas na mesa. E aí não tinha copo de água para todo mundo, eu pedi para uma pessoa que estava fazendo ali, cuidando do espaço, atendendo, fazendo a logística de tudo, e eu pedi água. E assim, ela estava meio longe, ela não entendeu direito, mas ela veio e distribuiu água para quem já tinha. E ela não distribuiu para aquela pessoa negra. Aí eu chamei de novo, né? E falei, tá faltando um copo. E ela foi lá, deu para uma outra pessoa que estava mais longe, não estava sentada na mesa, estava no púlpito mais para frente. Aí eu tive que chamar pela terceira vez para mostrar. Então eu não sei se ela fez inconscientemente ou se ela fez propositalmente. Só sei que eu fiquei chocada, porque ela não viu, né, que tinha uma pessoa negra que precisava ser atendida ali. Enfim, a gente precisa trabalhar isso na sociedade. E o maior exemplo que a gente pode fazer é trazer essas pessoas para perto da gente. Eu tenho vários amigos e eu faço questão de abraçá-los, de estar com eles, porque é gente como a gente, não tem diferença, né? E nós precisamos cuidar disso sim, com educação e com exemplo, isso que é muito mais importante, o exemplo é que faz, né, a diferença. Então, é uma questão que nós precisamos cuidar na área de segurança, né, com os nossos militares, com os nossos policiais civis, em todas as áreas. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando. E é uma educação que nós precisamos passar até através de
artes, né, através de, muitas vezes, de telenovelas, o teatro, trabalhar isso nas crianças desde pequeno, porque é engraçado, a criança, ela é transformadora dos pais, dos avós, então trabalhar isso na escola é fundamental. Não é excesso, não, é necessidade de que todos somos iguais perante a lei e merecemos, né? E assim, eu vejo que toda a história do negro, ela é muito sensível, né? Por tudo que eles passaram, a gente tem que reconhecer isso, o grau de dificuldade, e o maior foco nosso é ter educação de qualidade para todos, porque isso é que vai dar oportunidades iguais para todos os cidadãos, e isso é que vai fazer transformação, né, no cidadão, para a gente mudar esses índices absurdos que temos aí. Não dá para mudar o passado, mas o presente, o futuro, a gente tem chances de mudar, e é na educação que começa isso. Mas, Cris, agora aproveitando essa pergunta, puxou já a questão de educação, temos que mudar, sim, através da educação. Acredito que sim, a educação é a maior transformadora que tem. Só que, como você falou, o passado já foi, de fato, já aconteceu, e hoje nós temos uma população negra que, além de ter a carga do passado, ainda tem a carga que todos nós recebemos do ensino público. E aí, como resolver a questão? Porque muitas vezes eu vi o Novo sendo contra a questão de cotas raciais, tanto em universidades e em tudo mais. A proposta da cota, das cotas raciais, pelo menos no papel, diz que é fazer o quê? Transformar de forma... melhorar a igualdade, deixar de forma igualitária o ingresso das pessoas na universidade ou nos serviços públicos e afins. Cris, como que a gente pode fazer esse trabalho? Ou que nem no caso, se você mesmo falar, temos que fazer a educação, só que a educação a gente investe hoje para ver lá no futuro, daqui uns 30, 40 anos. E menos, né? A partir de 15 anos. 15 anos. Tem um tempo aí para... Tem um delay entre a gente começar hoje e ele dar o resultado, né? Só que hoje nós temos o problema aqui, que é o pessoal que está saindo da escola agora e que está querendo entrar numa universidade. E aí, em alguns casos, tem uma pequena vantagem, digamos assim, das cotas raciais. Só que aí, de contrapartida, o Novo tenta acabar com isso. Como fica essa conta, essa balança? Não, nós queremos que todos os cidadãos sejam vistos de uma maneira que tenham oportunidades iguais, né? E aí depende de cada um que vai acontecer no futuro, as opções que cada pessoa vai fazer. Então, assim, essas cotas raciais, o que a gente entende que teria que ser cotas sociais, né? Porque você tem que ver o cidadão como um todo, né? E não fazer já diferenças. Nós temos que trabalhar a pobreza e não a desigualdade, porque cada um tem a sua diferença. Mas esse problema das cotas teria que ser social, isso que a gente encara, e o que o Novo pretende é que, cortando gastos, onde pode ser possível cortar gastos, por isso que o Novo às vezes fala, né, às vezes não, sempre fala de privatizações, para diminuir as despesas do Estado, das costas do Estado, das costas do povo brasileiro, para que ele vá ser investido, por exemplo, numa educação de qualidade. A gente precisa de escolas, de um ambiente muito atrativo para as crianças, para os jovens, né, que é o segundo lar. Então, pode ser uma escola, um presídio, uma escola que não tem quase banheiro quebrado, um ambiente desagradável. Não, a gente tem que acolher nossas crianças, né? E aí, isso é que vai fazer diferença. Então, por isso que a gente fala de cotas raciais, a gente falou contra, e o investimento, nós investimos muito na universidade, é necessário, mas diante das nossas dificuldades, precisamos investir na educação básica, porque ela é que vai fazer diferença, e não vai gerar esses problemas de ter que fazer cotas. E essa cota social que a gente fala que deveria existir, tem também que ter um prazo de início e fim, né? Porque há uma necessidade também de você ter um tempo para usar determinadas leis. Que nem hoje, por exemplo, mudando um pouco de assunto, o Pacto Federativo do Brasil.
desde a redemocratização, faz mais de 30 anos que eu acompanho, o Estado de São Paulo, a cada R$ 100 que manda para Brasília, volta 11. E aí esse dinheiro, né, esses 90 e 80 e poucos, vão para outros estados carentes. Só que nesses 30 anos, ninguém teve um plano, a nível nacional, de estado do Brasil federal, para que esses estados mais carentes buscassem, ao longo desses 30 anos, a sustentabilidade. Até hoje, né, o estado de São Paulo contribui com 38%, 48% do PIB, e a gente não aplica aqui no nosso próprio estado, porque a gente sempre tem que estar sustentando. Então, houve uma certa, vamos dizer, conforto de estarem recebendo dinheiro, e aqui nós estamos precisando mudar essa situação. Por exemplo, um guarda civil começa ganhando 2.500 na carreira, e tem estado do norte que lá o policial já sai ganhando 5.000. E lá eles recebem mais arrecadação, que nós mandamos daqui para lá. Então, esse pacto federativo, essas diferenças, tem que ter um plano para começar e um plano para terminar. Nem auxílio emergência. É necessário auxílio emergencial para ajudar as pessoas que estão na extrema pobreza. Mas mais do que o auxílio emergencial, é ter um plano para essas pessoas serem ingressadas na nossa sociedade, né? Então, não é só uma lei populista que tem que ser feita, mas tem que ser feito um trabalho consciente, né, que realmente leve a dignidade para as pessoas. Então, a gente entende que a cota social é necessária por um período para recuperar esse tempo aí perdido, mas agora já trabalhar numa educação de qualidade para todos, porque isso sim é combater a pobreza. Entendi. Bem, Cris, a gente já bateu 1 hora aqui de papo. Vou deixar agora um tempinho para você fazer suas considerações finais. Falar um pouquinho sobre Eu quero agradecer tudo. o seu convite. Imagina, eu quero agradecer o seu convite. Muito obrigada pela oportunidade. E eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir mais tarde, em outra hora, que eu encaro a política como missão. Eu quero servir o cidadão, porque o que a gente tem visto aí na política são os políticos se servindo dos cidadãos, né? Isso está errado e precisamos mudar. E eu coloco meu nome à disposição para representar o povo, né, do estado de São Paulo, que a minha ideia é fazer mais com menos. E eu coloco meu nome à disposição. Eu estou no momento da minha vida que eu não tenho netinho, meus filhos já estão formados, né, já são independentes, e eu tenho esse momento do meu tempo que eu posso estar me oferecendo para servir, porque eu não estou buscando salário alto, não estou buscando poder, mas estou buscando servir o cidadão como de fato tem que ser um político. Novo, faz 7 anos hoje, que está dando exemplo de que é possível ser um partido no Brasil sem usar dinheiro público, é possível ser um partido no Brasil sem que os candidatos usem dinheiro público do pagador de impostos, e eu quero estar representando o povo como um exemplo dessa mudança, de fazer aí uma política, uma campanha simples, barata e representar bem o cidadão. E aí, para isso, eu preciso que vocês votem na Cris Oliveira para deputada estadual. Meu número é 30, e eu quero representá-los, e se eleita, eu vou estar voltando aí em todos os bairros que eu passei pedindo voto para agradecer. E se eu não for eleita, eu quero que vocês saibam que todos que votarem em mim vão estar ajudando as pessoas que pensam como eu, pessoas que fizeram um processo seletivo, que estudaram para ser candidatos, não caíram lá assim, vem cá, vai ser candidato. Não, nós tivemos que estudar, o Novo deu curso, tivemos que estudar, passar nas provas, e depois de eleito a gente também tem que fazer mais cursos antes de tomar posse. E se eu não for eleita, então, tenho certeza que estão escolhendo uma pessoa que vai ter as mesmas tarefas que eu estou me propondo a fazer pelo cidadão, e aí eu não vou poder voltar em todos os bairros, porque eu vou ter que seguir minha vida, vou voltar a trabalhar, tem umas pagar coisas as contas aí de nos campanha. planos. Mas
Eu espero estar lá na Lesp com o apoio de vocês. Obrigado, viu, Adriano? Adriano, Imagina! e falando o seu nome, né? O nome. O novo, Adriano Novo, né? Adriano Achei muito Novo. engraçado. É Adriano Novo, é meu nome. Adriano Novo, o pessoal até Legal. confunde, já falaram até do meu logo uma vez. Ah, seu logo não está em conformidade com o novo. Eu falei, mas o meu logo não é do novo, é do meu nome. Opa, caiu, Não, voltou, tô vendo você, caiu. Cris. Beleza. Mas é isso aí, seu sobrenome ficou muito interessante e eu até escrevi na minha publicação lá que estava escrito novo, mas não estava ocupando novo. Epa, o novo vai me vir e falar, ó, novo cidadão do novo. Não, que esse é o sobrenome do Adriano. É o sobrenome. Gente, boa noite. Boa noite. Vou encerrar aqui já a live.